gente, vamos dar início a mais um vídeo. E pelo cenário, né? E pelo iniciozinho do vídeo, vocês já viram que meu vídeo hoje é sobre plantas, né? Afinal, meu cantinho aqui, ele tá voltado à minha vida num geral. Eu gravo rotina, eu gravo receitas, eu gravo decoração, eu gravo meus cuidados pessoais e gravo minhas moças, né, gente? Então hoje o videozinho vai ser sobre minhas mocinhas. E o destaque de hoje será para os crótons, né, gente? Essa planta maravilhosa, lindíssima. É uma folhagem ornamental, tá, gente? Cróton não tem flores. É uma folhagem lindíssima, ornamental, que dá vida em qualquer ambiente. Eu sou apaixonada. Sempre que eu passo, que eu vejo um cróton de uma espécie que eu não tenho, eu já fico enlouquecida para querer comprar. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho 5 espécies. 3, 4, 5. Eu tenho 5 tipos de cróton aqui e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um deles, tá? Do formato das folhas, a coloração, que muda muito de acordo com o ambiente que ele tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês dele, que o cróton, gente, é uma planta de origem da Ásia. Muito resistente, tá certo? A gente pode fazer a propagação dela, o filhotinho, através de um galinho que a gente quebra, pode enfiar na terra direto. Quem quer, coloca na água para ela enraizar. Eu normalmente não faço. Quebro, já boto no substrato e rega. O cróton necessita de regas, tá, gente? Frequentes. Os meus aqui, pelo fato de ele estar embaixo da cobertura, eu rego dia sim, dia não. Se o seu cróton é plantado exposto ao sol, que ele também resiste, tá, gente? Agora sim, tem um detalhe muito importante que vai dar toda a diferença para o seu cróton não morrer no sol pleno. Se o seu cróton tiver plantado em vaso, eu não aconselho vocês a deixar ele em sol pleno, tá? Além das folhas dele queimar muito, ele não vai resistir. Por quê? O vaso limita, né? A raiz dele fica ali presa, limita ele. Ele não consegue sugar todos os nutrientes para suprir aquele calor todo que ele recebe. Então, o que é que acontece? Quando seus vasos estiverem no sol, vocês vão perceber que o cróton de vocês vai ficar murcho, as folhas vão queimar, porque ele não está conseguindo sugar, já que a raiz dele está presa no vaso. Aí você diz, mas eu já vi tantos crótons bonitos no sol. Pode prestar atenção que esses crótons gigantes que você passa por aí, ou em sacadas de entrada de hall dos apartamentos, né, em jardim de empresa, tem cróton, principalmente em shopping. Vocês podem entrar aqui, preste atenção que na entrada do shopping tem muito cróton, devido a ele ser uma folhagem ornamental, ele é muito usado. Mas olhem direitinho que ele está plantado diretamente no solo. Ele no solo, ele suporta o sol, porque ele puxa todos os nutrientes que ele precisa para ir se alimentando, para deixar aquela folhagem dele bonita, para o sol não danificar. Então tá aí, é um grande detalhe, tá, gente? Os meus estão embaixo de uma coberta, que já vou mostrar para vocês bem direitinho. Então eu não deixo os meus no sol pleno, porque eles estão plantados em vasos. Estão em jarros grandes, eles estão crescendo à vontade, estão. Mas não em sol pleno. Os meus crótons, eles já levaram o sol da manhã. Por aqui, agora, nesse exato momento, são exatamente 10 da manhã, tá? Então, o solzinho da manhã já bateu aqui neles, ó, bem cedinho, tudinho, pegou aqui direitinho. Então, ele já supriu a necessidade que ele tem diária de tomar sol. Que o cróton, para desenvolver, para crescer, para ter uma coloração bonita e para desenvolver mesmo no tamanho, ele precisa de sol, tá, gente? Não queiram comprar uma mudinha de cróton e colocar ela dentro de casa, na sala, dentro do banheiro, num lugar muito fechado, escondido, que em poucos dias seu cróton vai mostrar que ele está simplesmente morrendo. Ele necessita de sol, tá? Então o meu pega aquele sol da manhã, bem legal, bem bacana, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês já já as espécies que eu tenho. Gente, em relação ao solo, a terra, o substrato que você vai plantar seu cróton, o cróton, ele não gosta de terra compactada.
Tem que ser uma terra que tem uma drenagem muito boa, tá certo? Os meus, eu sempre, não só meus crotos, como minhas outras plantas, eles são adubados com esterco de animais. Esterco bovino e de frango. Eu misturo. Se vende, vende, Verônica. Vocês podem procurar para comprar, que tem. Eu tenho uma facilidade grande de encontrar, porque aqui próximo à minha casa existe muita criação de gado. Então eu tenho uma facilidade maior de encontrar. Mas se vocês forem em casas de agricultura, em sementeiras, vocês encontram também, tá, gente? Existe aqueles pacotinhos de substrato pronto, existem. Mas os meus se desenvolvem muito bem com esse substrato que eu tô falando pra vocês. Eu uso esterco de gado, esterco de frango, misturo com alguma terra vegetal do quintal mesmo, tá, gente? Que eu tiro. E acrescento um pouquinho de areia de construção. Essas areias grossas de construção, que é justamente para ficar um solo bem soltinho. Você também pode estar fazendo adubação a cada 6 meses de NPK 10-10-10. Também se vende em casas de plantas, tá? Qualquer lugar de plantas vocês conseguem comprar. Eu dificilmente coloco nos meus, pois o que ele precisa de nutrientes, de vitaminas, ele encontra no esterco que eu coloco. E também, gente, ele precisa bastante. Eu vou dar uma diquinha para vocês bem legal. Seu cróton, ele precisa muito, o que é o fundamental para ele, de potássio e de nitrogênio, que vocês vão estar encontrando nesse substrato que eu tô falando para vocês, nesse NPK 10-10-10. Porém, eu tenho o meu natural. Onde é que eu encontro o natural, Verônica? Gente, vocês encontram o potássio e o nitrogênio que o cróton tanto ama numa coisa simples que vocês têm em casa todos os dias e que eu tenho certeza que quase todos os dias vocês jogam no lixo, né? Na borra de café. O cafezinho que vocês fazem para a família de manhã. Pronto. Coou o café, deixa aquele pó no cantinho lá dentro de uma vasilhinha e esfriar, tá, gente? Pode ser quente, não. Esfriou. Se você quiser colocar no sol um pouquinho para ele ficar soltinho, você bota. Caso contrário, você só espera um dia para ele ficar bem, escorrer bastante. E você coloca, dependendo do tamanho do seu vaso, né? Os meus vasos são grandes. Então eu pego a medida de um copinho descartável, daqueles de 150 ml, e eu coloco um copo de borra de café em cada um deles. Também ovo, gente, casca de ovo. Muito rica também. Eu deixo minha casca de ovo no quintal. Eu boto um plásticozinho no chão. Eu junto uma quantidade boa. Depois, eu coloco lá no chão do quintal, onde bata sol. E deixo aquelas cascas de ovo levar sol o dia inteiro. Elas vão ficar bem sequinhas. Após isso, eu coloco elas no liquidificador e bato. Vai ficar uma farinhazinha de ovo. Podem colocar uma colher de sopa também em cada cróton de vocês. Isso eu não faço só nos meus crótons, tá, gente? Eu coloco em todas as minhas plantas. É excelente. Também, se você é do tipo que não tem como tempo de fazer essas coisas que eu tô dizendo a você, do café, você não toma café ou não usa café em pó, você pode estar comprando também, além do NPK 10-10-10, vocês podem comprar humus de minhoca. Também, os pacotinhos que vende na floricultura, que vende na casa de sementeira, na casa de plantas. Encontra bem fácil e não é caro. Podem também estar usando, tá, gente? Eu tô dando a minha diquinha que eu uso caseira, que é uma coisa que eu tenho aqui em casa com frequência. E que, de certa forma, eu reaproveito. Casca de banana, casca de ovo, o pó do café. Eu não tomo café em pó, né? Vocês sabem que eu não tomo café em pó. Mas a minha tia Maria, ela junta pra mim. Ela toma café lá na casa dela muito, e a família é grande. Todos os dias ela faz café. O que é que ela faz? Ela vai juntando. Quando chega no final da semana, aí quando eu vou na casa do meu pai fazer as coisas dele, ela vai me dar bolsa de pó de café, assim, aí eu trago pra casa. Aquela bolsa de pó de café eu já vou fazendo adubação nas minhas plantas todinha. Normalmente, eu faço essa parte da borra do café de 2 em 2 meses, tá, gente? Não precisa colocar a borra de café na sua planta todos os dias, não, tá? Se vocês colocarem todos os dias, muito molhado lá, aquele café, vai nascer mofo naquele pó de café e a consequência pode vir dar um fungo na sua planta.
deixem aquele pó de café escorrer bastante, de preferência que vocês deixem ele secar no sol um pouquinho. Logo em seguida, quando ele estiver bem sequinho, soltinho, aí vocês podem colocar na planta de vocês à vontade e bota assim por cima e mistura a terra um pouquinho, tá, gente? Para o pó de café não ficar por cima exposto, para ele não mofar, tá? Isso é uma diquinha top que eu dou pra vocês, não só pro cróton, mas para qualquer planta que vocês tenham em casa. E como eu já falei pra vocês, o cróton necessita de água, tá, gente? Não queiram deixar o cróton de vocês 1, 2, 3, 4 dias sem molhar, não. Porque a primeira coisa que vocês vão ver acontecer é ele ficar todo desmilinguido. Ele murcha por completo. E se você não agir logo, em pouco tempo as folhas vão começar a cair muito, drasticamente. Vai ficar só o talo seco lá. Então, olha, regas frequentes, tá certo? Eu intercalo, como o meu não está exposto ao sol, ele não está plantado lá fora, no chão, no sol, eu intercalo minha rega dia sim, dia não. Às vezes, quando o tempo tá muito quente, eu rego todos os dias. Isso se tiver sol muito, porque essas telhas que eu tenho aqui, elas são de alumínio, esquenta bastante. Então, se eu perceber que o dia hoje foi muito ensolarado, intenso o dia todo, eu rego todos os dias, tá, gente? Quando chega esse climazinho assim, choveu hoje, amanhã fez sol, aí choveu de novo, eu intercalo, dia sim, dia não. Seu cróton gosta de regas frequentes, porém ele não gosta de ficar com a terra dele encharcada, tá, gente? Se vocês encharcar, a raiz vai apodrecer e seu cróton vai começar a morrer de dentro para fora. Então é muito importante, reguem, mas reguem aquela moderação. Não encharquem a terra do seu cróton, porque ele pode morrer, tá certo? Agora eu vou virar a câmera para vocês e vou mostrar aqui um pouquinho de cada um dos que eu tenho. Vou começar por esse maravilhoso aqui, bem conhecido, gente. Eu acho não, né? Esse cróton aqui é muito do tempo da minha avó. Ele é muito antigo, muito antigo. E esse aqui, tem essa folhagem aqui, ó, gente, fininha, pintadinha assim, ó, verde e amarelo, tá vendo? Esse é um dos poucos crótons que eu não vejo a variação de cor dele para o laranja, nem pro rosa. Ele praticamente ele fica assim. Talvez seja por isso que ele recebe o nome de cróton brasileirinho. É muito lindo, gente. E cresce com uma facilidade imensa, viu? Como eu falei pra vocês, o meu está num vaso. Ó, o vaso dele é grande, de cimento. Tá aqui no chão, bem lindo. Ele tem muito espaço nesse vaso para ele crescer, ó, tá, gente? Eu troquei, ele tava num vaso menor, eu troquei. Porque de acordo com o que os meus crótons vão desenvolvendo, né, gente? Eu vou vendo a necessidade deles e eu vou mudando. Então, eu tirei de um vaso que ele tava plástico, que esquenta muito, assim que ele cresceu. Ele era bem pequenininho, tá, gente? Bem pequenininho quando eu comprei. Então, quando eu vi que ele começou a desenvolver muito, eu já me encaminhei logo para comprar um jarro grande e de preferência assim, de cimento, ó. Então, ele está aqui, tá? Cróton brasileirinho. É lindo, gente. Muito lindo, lindo mesmo. O próximo cróton que eu quero mostrar para vocês é esse lindão aqui, muito conhecido com o nome popular de cróton parafuso e cróton ginga. É muito lindo, gente. As folhinhas dele, ó, elas dão uma leve enroladinha assim. Todas as folhinhas deles, tá vendo? Ela dá uma enroladinha. Parece um macarrão parafuso. A coloração dele tá aqui, ó, gente. Essas folhinhas que vocês estão vendo mais no topo, ó. Vocês estão vendo que ela está amarela e verde, ó. Tá vendo? E as demais estão vermelhadas, laranjadas. Por quê? Como essas estão nascendo agora, ó, elas não levaram sol o suficiente. Então, ela está com essa cor ainda amarela, verde. Mas com a frequência daqui batendo um solzinho da manhã, gente, em breve ela vai estar toda assim, ó, vermelhinho, alaranjado. Também se encontra num vaso de cimento, que eu também já troquei. Eu comprei ele naqueles vasinhos bem pequenininhos de
de casa de planta e troquei ele. E ele já está desenvolvendo, tá, gente? Ele ainda não tá grandão. Ai. Ele ainda não está grandão não. Mas pelo tamanho que eu comprei ele já desenvolveu muito, gente. Então, este aqui é outro lindão que eu tenho. E olha essa folhagem, gente. Se realmente não é uma perfeição. Ó. Este é nossa próxima estrela, gente. Também tá pequenininho ainda, tá? Eu não tenho ele há muito tempo, não. Mas ele, pelo que eu percebi dele, ele é um dos que mais tá demorando pra se desenvolver, tá, gente? Agora, ele melhorou mais, ele cresceu mais um pouquinho. Eu troquei ele de vaso também, ele estava num vaso plástico. Então, eu troquei ele de vaso. Agora, eu tô percebendo um desenvolvimento maior nele, ó. Ele é assim, essas folhagens lindas, maravilhosas. Amores, eu vou pedir desculpa a vocês pelo barulho, tá? Como eu estou na frente de casa no jardim, é inevitável não ouvir barulho de moto, de caminhão. Aqui a principal avenida passa muito. Então vocês vão, hora ou outra, escutar barulho muito alto de caminhão passando, de motos, de carro, tá certo? Então, gente, como eu falei pra vocês, ó. Folhagem belíssima também. Ó. Verde e amarelo. Quando ele desenvolve mais, gente, ele fica mais puxado para o amarelo, ó, do que para o verde. Como essas folhagens que tá aqui é mais novas, elas estão crescendo agora, elas estão mais averdeadas, com pinguinhos amarelos. Mas elas vão ficar, na sua maioria, assim, ó. Bem amarelada. Tá vendo que essa daqui tá bem amarelinha, essa aqui tá mais pintadinha. E, gente, isso aqui, ó, é duas mudinhas. Duas não, são 3 mudinhas do meu Croton brasileirinho. Que eu não fiz, tá, gente? Foi assim, eu fui trocar ele de jarro. Eu comprei aquele vaso novo que eu mostrei pra vocês, que ele tá ali, ó. Na hora que eu tirei ele pra replantar, torou dois galhinhos dele. Eu fiquei com dó de jogar fora, né, gente? Claro. O que é que eu fiz? Torei o galho maior, fiz 2. E o menorzinho do topo que quebrou, eu plantei. Eu simplesmente cheguei aqui, enfiei aqui e fiz 3 mudinhas. E eu vou transferir depois essas 3 mudinhas pra cá, porque eu quero deixar esse vaso do meu jarro brasileirinho bem cheio. Então, aquelas 3 mudinhas que vocês estão vendo ali, logo eu vou tirar elas para colocar elas aqui ao redor, para esse vaso ficar bem cheio. São muito lindos, gente. Eu sou apaixonada no Croton. Pra cá, meus amores, também tenho aquele Croton que eu mostrei pra vocês até, que a formiga fez a festa nele, gente. Porque uma folhagem, uma folhinha não é dura, então aquelas formigas saúba, elas fazem a festa. Então eu até mostrei pra vocês, eu não gravei vídeo, mas eu gravei um shots e botei pra vocês no dia que eu acordei. E meu vaso, que tava uma toceira gigante, lindo, acordou só com os talos. E eu achei que tinha sido alguma coisa que tinha dado no fungo, sei lá. Quando eu vim perto, que eu olhei, o rastro das formigas, gente. Aquelas formigas grandes, saúva, passando com as folhas nas costas. Nossa, meu Deus do céu. Olha, gente, chorei de desespero. Me deu raiva misturada com pena, com tudo. Mas aí eu tratei ele direitinho, mexi, tirei do lugar que ele estava, coloquei veneno para as saúba e ele tá aqui, ó, gente. Graças a Deus ele resistiu. Porém, ó, deixa eu mostrar para vocês que ele ficou assim, uns galhos bem compridos, tá vendo? Ó, ficou uns galhos compridos, nu, como eu digo, nu. E em cima foi que brotou folhagem. Mas aos poucos, né, gente? Ele vai nascendo mais pezinhos aqui por baixo, como esse aqui menorzinho, ó. Aí vai dando uma completada no vaso e não vai ficando aquele jarro pelado feito fica aqui. Eu não gosto quando o jarro tá assim, não. Quando o meu jarro tá assim, eu vou fazendo mudinhas e vou plantando ali pra ela enchendo por baixo, pra não ficar assim pelado. O nome desse garotão, desse aqui, ele é muito conhecido como Croton pé de galinha, pelo formatinho da folha dele, ó. Mas o nome deste garotinho é Croton híbrido.
lindíssimo. E deixa eu mostrar para vocês aqui um fato sobre o sol que eu falei para vocês. Vocês estão vendo a pontinha da folha dele queimada, ó, queimada mesmo, seca. Ó, não só essa, tá vendo? Ó, porque esse vaso, ele estava um pouco recuado mais à frente. Então, ó, aqui é o final do meu telhado. Ele estava muito recuado para frente. O que é que aconteceu? Uns 3 a 4 dias ele ficou, quando eu mexi aqui, muito recuado para frente e eu não prestei atenção nisso, gente. Então, a pontinha de algumas folhas ficaram expostas ao sol pleno. Porque aqui o sol vem da manhã cedinho, bate. Mas mais para frente o sol bate muito forte e fica o dia todinho. Como eu não percebi logo, né, gente? Ele ficou de 3 a 4 dias exposto, só as pontinhas no sol pleno. Aconteceu aquilo que eu mostrei para vocês agora. Graças a Deus que foram poucas folhas, ó. Ficou assim as pontinhas das folhas queimadas. Eu deixei essas daqui para mostrar para vocês mesmo, porque normalmente eu tiro. Pego a tesourinha aqui e venho e corto. Ou então te quebro assim com a mão mesmo. Mas eu deixei para mostrar para vocês. Foi bem poucas folhas mesmo, graças a Deus, ó. Tá vendo? Mais seca. É para mostrar a vocês que quando o cróton de vocês está habituado a ficar em lugares de meia luz, como eu digo aqui, né? Que ele recebe luz do sol, mas a luz do sol que ele recebe é a luz da manhã, bem cedinho, e é uma luz filtrada, porque tem um telhado e ele não recebe aquela luz total. Os meus estão muito adaptados a esse tipo de iluminação. Meia sombra. Recebe sol pela manhã, depois desse horário das 10, o sol passa. E ele fica só recebendo só aquela brisazinha gostosa balançando e aquele calorzinho que vem com o vento do sol, mas ele não recebe mais sol. Então, tá aqui mais uma espécie para vocês que eu tô mostrando. E, por último, e não menos importante, e um dos meus preferidos, que eu acho muito lindo, este aqui. O nome desse lindão aqui é o Croton Petra. Gente, lindíssimo. Eu acho que essa daqui é uma das espécies que mais a gente vê em entrada de shopping. Ele fica muito lindo. A coloração do meu, como vocês podem ver, ele está puxando mais para o verde, para o amarelo. E algumas folhinhas que levam um solzinho ainda mais, um tom rosado, estão vendo? Mas vocês podem ver que essas folhas de tons rosados são poucas, ó. São pouquíssimas. A maioria são amarelas e verdes, pelo fato dele não receber o sol intenso. Mas, gente, é lindíssimo também. Também eu tava com esse problema nele, ó, gente, de magrelez, de magreza. Ele tá um cróton bem grande, bem comprido. Porém, ó, os talos dele tá pelado. Mas, para minha surpresa, nesses dias, ó, apareceu uma mudinha aqui, outra mudinha aqui e outra que tá vindo mais aqui embaixo, que a câmera não quer focar. Cadê? Aqui, ó. Então, gente, ele vai dar uma melhorada aqui nesse galho magro dele, porque tá vindo, ó, tá vindo galhinhos para complementar aqui esse bonitão, tá certo? E chega, fiquei bestinha quando eu vi, porque ele é um galho bem secão, bem grandão. Aí foi por esse motivo que eu tirei esse cróton meu, que estava num vaso sozinho. Esse aqui, ele estava num vaso só. Mas como esse estava muito grande, só o topo que estava cheio de folhas, eu achei melhor. Eu achei que ia ficar mais bonito o vaso com eles dois juntos. Então eu fui, salvei da formiga, replantei aqui nesse vaso junto com esse outro. Aí ficou os dois juntinhos, ó, gente. Mas tá muito lindo, porque eles agora estão começando a pegar gosto da terra nova que eu coloquei, misturado com esterco de boi, de galinha, com borra de café, com casca de ovo. Então eles agora estão pegando gosto e tá começando a encher, ó, gente. E eu gosto dos meus vasos de cróton assim, bem cheio, bem lindões. O vaso tem espaço suficiente para eles crescer. É um jarro bem profundo, como vocês podem ver.
a raiz dele pode desenvolver bastante. Então, já estão me dando sinais que estão gostando, né? Esse pezinho aqui é novo, que tá vindo. E o grandão tá estourando vários galhinhos ao redor dele. E ele tá assim, lindão, gente. E, amores, como eu falei pra vocês, ó. Aqui, em frente à minha casa, eu tenho essa coberta, tá vendo? Que é onde, normalmente, eu deixo as plantas que não gostam, não podem receber sol pleno. Né? Como meus crótons, ó, a minha jiboia, minha costela de Adão, meu lírio da paz, minha glaunema e muitas outras plantas que não podem receber sol pleno. Elas ficam aqui embaixo dessa cobertura. Minhas orquídeas também. A orquídea tem que receber sol bem drenado. Sol drenado não. Então, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou nenhum especialista em plantas, mas eu queria passar para vocês um pouco da experiência que eu tenho com minhas plantas, de acordo com o meu cuidado dia a dia, né, gente? Eu sou uma apaixonada, viciada, vidrada em plantas. Não só nos crótons, que são lindíssimos, maravilhosos, mas planta no geral. Eu não posso passar num lixo, em alguma coisa que eu ver que alguém podou alguma planta e tem um galinho lá jogado que eu pego, viu, gente? Eu não tenho vergonha não. Eu paro o carro na hora, pego, boto dentro do carro e venho embora. Se eu passar em alguma viagem que eu fizer e eu ver alguma planta também exposta para vender, também eu paro, vou comprar, vou ver quanto é o preço. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, tirado algumas dúvidas também, né? Que quando eu comecei, eu não sabia de tantas coisas como eu sei hoje sobre plantas, né? Perdi muitas plantas devido à rega, devido a substrato, devido a sol, que eu não sabia se ela podia, se não podia. Então, logo no início, quando eu comecei a cultivar minhas plantinhas, eu perdi muita, gente, muitas mesmo, pelo fato de eu não saber. Até que eu fui começando a pesquisar aqui, pesquisar ali. Toda vez que eu compro uma planta nova, eu vou pesquisar sobre ela primeiro. Tanto eu peço informação lá, onde eu compro, quando chego em casa eu também dou um Google lá e vou pesquisar se aquela planta gosta de sol, de sombra, se eu posso molhar ela todos os dias, se eu não posso, né? Essas coisas. Então, depois que eu comecei a pesquisar, gente, dificilmente eu perco uma planta. Às vezes eu salvo planta que quando você olha assim, não, essa planta não vai viver não. Vive, eu salvo. Boto minhas misturinhas, minhas águas de casca de cebola, casca de alho e salvo de fungo, do que for. Então eu espero que vocês tenham gostado do meu videozinho de hoje. Se vocês gostaram, não esquece, deixa um like pra mim, tá bom? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e recomendar. Deixa seu comentário que eu vou amar responder a cada um de vocês, tá bom, meus amores? Comenta, compartilha, manda esse videozinho aqui pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, pra sua prima que começou a cuidar de plantas agora. Eu vou amar interagir com vocês aqui, tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!